Colocar Deus em primeiro lugar cada manhã não é apenas um ritual religioso, é uma decisão de sabedoria que muda completamente a direção do nosso dia. Quando lemos em Mateus, capítulo 6, versículo 33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Estamos a receber uma promessa poderosa. Não estamos a pedir que Deus abençoe os nossos planos já traçados. Estamos a pedir para conhecer os planos dele, que são infinitamente melhores. Isto significa entregar a agenda, os compromissos, as conversas, as decisões, tudo nas mãos do Senhor antes de sair de casa. Significa dizer: Pai, este dia não me pertence, pertence a ti. Usa-me como quiseres. Quando oramos pela manhã pedindo que Deus abra os nossos caminhos, estamos a reconhecer que sem Ele nada podemos fazer. Quantas portas já tentaste abrir com as tuas próprias forças e elas permaneceram fechadas? Mas quando Deus abre, ninguém fecha. Quando Deus vai à frente preparando o caminho, os obstáculos impossíveis desaparecem, as oportunidades surgem onde não existiam, o favor divino nos acompanha. E ao orar pela proteção da nossa casa, estamos a cobrir com o sangue de Jesus cada canto do nosso lar, cada membro da nossa família, afastando todo o mal que tenta entrar. Vamos orar. Pai amado, Senhor de toda a criação, nós vimos até a Tua presença nesta manhã com corações gratos e necessitados. Reconhecemos que sem Ti nada somos, que sem a Tua direção caminhamos perdidos, que sem a Tua proteção ficamos vulneráveis. Por isso, Senhor, neste momento solene, decidimos colocar-Te em primeiro lugar nas nossas vidas. Não apenas hoje, mas cada dia que Tu nos deres de viver. Queremos que sejas o centro de tudo, a razão de cada decisão, o fundamento de cada passo. Pai, perdoa-nos pelas vezes que Te colocamos em segundo plano, pelas manhãs que começamos sem buscar a Tua face, pelos dias que vivemos confiando apenas nas nossas próprias forças. Hoje fazemos um compromisso novo contigo, serás sempre o primeiro em tudo. Que a Tua vontade prevaleça sobre os nossos desejos, que os Teus planos substituam os nossos, que a Tua sabedoria guie cada escolha que fizermos hoje. Senhor Jesus, Tu disseste em João capítulo 15, versículo 5, sem mim nada podeis fazer, e nós cremos nesta verdade. Reconhecemos a nossa total dependência de Ti, por isso pedimos que estejas presente em cada momento deste dia. Desde o instante em que saímos de casa até o momento em que regressamos, que a Tua presença seja o nosso escudo e a nossa fortaleza. Abre os nossos olhos espirituais para vermos as oportunidades que Tu preparaste para nós. Abre os nossos ouvidos para ouvirmos a Tua voz acima de todas as outras vozes. Abre o nosso coração para recebermos as Tuas instruções. Pai, pedimos especialmente que abras os caminhos que precisam ser abertos hoje. Se há portas de emprego que precisam abrir-se, abre-as, Senhor. Se há oportunidades de negócio que precisam surgir, faz com que apareçam. Se há relacionamentos que precisam ser restaurados, traz a reconciliação. Remove cada obstáculo que o inimigo colocou no nosso caminho. Senhor, quebramos em nome de Jesus toda a barreira espiritual que impede o nosso progresso. Derrubamos muros de limitação, de estagnação, de fracasso. Declaramos que este é um dia de avanço, um dia de vitória, um dia em que veremos a Tua mão poderosa agir em nosso favor. Pai, pedimos que nos deis sabedoria sobrenatural para tomar as decisões certas hoje. Que não nos deixemos levar pela emoção, nem pela pressão das circunstâncias, mas que sejamos guiados pelo Teu Espírito Santo. Se houver alguma decisão importante a tomar, mostra-nos claramente qual é o caminho. Fala ao nosso coração.
Confirma através da tua palavra. Dá-nos paz interior sobre a direção certa. Protege-nos de escolhas precipitadas, de acordos prejudiciais, de sociedades que não vêm de ti. Que hoje não façamos nada que não tenha a tua aprovação. Guarda os nossos lábios de palavras que não edificam. Pai, cobre a nossa boca com a tua sabedoria. Que falemos apenas o que precisa ser dito no momento certo, da maneira certa. Livra-nos de discussões desnecessárias, de conflitos que só trazem destruição. Ajuda-nos a ser pacificadores, a levar a tua paz onde houver confusão. Se alguém vier com palavras duras contra nós, dá-nos graça para responder com mansidão. Se formos provocados, ajuda-nos a não revidar. Que a nossa conduta hoje seja um testemunho vivo do teu amor. Senhor, abençoa o nosso trabalho neste dia. Se vamos para o emprego, que sejamos os melhores funcionários, não para agradar aos homens, mas porque te servimos. Que a nossa dedicação, a nossa honestidade, a nossa excelência falem mais alto que as nossas palavras. Se temos o nosso próprio negócio, multiplica o fruto do nosso trabalho. Traz clientes, traz favor, traz prosperidade. Que não falte o necessário para as nossas famílias. Pai, abençoa as nossas finanças. Onde há escassez, traz abundância. Onde há dívidas, providencia os meios para pagá-las. Ensina-nos a administrar com sabedoria o que tu nos dás. Que sejamos fiéis nos dízimos, generosos nas ofertas, prontos a ajudar quem precisa. Abre as janelas do céu sobre nós, conforme prometeste em Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Que não haja falta nas nossas casas, nem nas nossas despensas. Senhor, pedimos especialmente pela proteção da nossa casa e da nossa família. Cobre com o sangue de Jesus cada membro da nossa família, desde o mais velho até ao mais novo. Protege os nossos filhos onde quer que estejam. Se estão na escola, guarda-os de todo o mal, de más influências, de acidentes, de violência. Coloca anjos ao redor deles, que voltem para casa em segurança. Se os nossos filhos já são adultos, onde quer que estejam, estende a tua mão protetora sobre eles. Pai, protege o nosso cônjuge. Se está a trabalhar, guarda-o de acidentes, de doenças, de perigos. Que regresse são e salvo. Fortalece o nosso casamento, aumenta o amor entre nós, remove qualquer mal-entendido ou mágoa. Que o inimigo não encontre brecha para entrar no nosso relacionamento. Senhor, pedimos pela proteção física da nossa casa. Afasta todo o ladrão, todo o invasor, todo aquele que queira fazer-nos mal. Coloca anjos nas portas, nas janelas, no telhado. Que nenhuma arma forjada contra nós prosperará, conforme está escrito em Isaías, capítulo 54, versículo 17. Que a nossa casa seja um santuário de paz, um refúgio de amor, um lugar onde a tua presença habita. Pai, purifica a nossa casa de tudo que não te agrada. Se há objetos que trazem maldição, revela-nos para que os removamos. Se há práticas que não te honram, convence-nos para que mudemos. Senhor, que a nossa casa seja edificada sobre a rocha firme, que é Cristo Jesus. Que quando vierem as tempestades da vida, ela permaneça de pé, porque está fundamentada em ti. Pai, abençoa cada cômodo da nossa casa. A sala onde nos reunimos, que seja lugar de comunhão e alegria. A cozinha onde preparamos o alimento, que nunca falte o pão. Os quartos onde descansamos, que sejam lugares de sono tranquilo e sonhos abençoados. Que nenhum pesadelo perturbe o nosso descanso. Senhor, pedimos que afastes da nossa casa toda a enfermidade, que não haja doença habitando sob o nosso teto. Se alguém está doente, estende a tua mão curadora. Toca com poder, restaura a saúde, renova as forças. Que hoje vejamos melhoria, que sintamos o teu toque de cura. Pai, protege a nossa casa de disputas e conflitos.
Que não haja discussões que destroem, palavras que ferem, atitudes que dividem. Senhor, enche a nossa casa com o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Que estes sejam os pilares do nosso lar. Pai, pedimos que guardes a nossa mente neste dia. Livra-nos de pensamentos negativos, de ansiedades paralisantes, de medos infundados. Enche a nossa mente com a Tua verdade, com as Tuas promessas, com esperança. Quando vier a preocupação, ajuda-nos a lançar sobre Ti todo o cuidado, porque Tu cuidas de nós. Senhor, fortalece a nossa fé hoje. Há momentos em que a fé vacila, em que as dúvidas nos assaltam, em que parece que não vais responder. Mas nós escolhemos crer mesmo quando não vemos, confiar mesmo quando não entendemos, adorar mesmo na provação. Aumenta a nossa fé, Senhor. Que hoje seja um dia de fé inabalável. Pai, pedimos que nos uses hoje como instrumentos Teus. Senhor, se há alguém no nosso caminho que precisa de uma palavra de ânimo, usa a nossa boca para falar. Se há alguém que precisa de ajuda prática, usa as nossas mãos para servir. Se há alguém que precisa de companhia, usa o nosso tempo para estar presente. Que não passemos por este dia apenas pensando em nós mesmos, mas atentos às necessidades ao nosso redor. Pai, abençoa os nossos relacionamentos, com a família, com os amigos, com os colegas de trabalho, com os vizinhos. Que sejamos pessoas de paz, de compreensão, de amor. Remove de nós todo o ressentimento, toda a amargura, todo o rancor. Se há alguém a quem precisamos perdoar, dá-nos graça para perdoar de coração. Se há alguém a quem precisamos pedir perdão, dá-nos humildade para reconhecer o erro. Senhor, pedimos pela proteção no trânsito. Se vamos conduzir, guarda-nos de acidentes. Dá-nos atenção redobrada, reflexos rápidos, prudência nas decisões. Se vamos de transporte público, protege-nos igualmente. Pai, que nenhum mal nos aconteça no caminho. Coloca anjos ao nosso redor, dirigindo o nosso percurso. Senhor, abençoa as nossas emoções neste dia. Se acordamos tristes, enche-nos de alegria. Se acordamos ansiosos, dá-nos a Tua paz. Se acordamos desanimados, renova as nossas forças. Que o gozo do Senhor seja a nossa força hoje. Ajuda-nos a não nos deixarmos abater pelas circunstâncias, mas a manter os olhos fixos em Ti. Pai, pedimos que nos dês oportunidades de testemunhar do Teu amor hoje. Que a nossa vida seja uma carta aberta que todos possam ler. Que as pessoas vejam em nós algo diferente e perguntem sobre a razão da nossa esperança. Dá-nos ousadia para falar de Ti quando a oportunidade surgir. Senhor, protege os nossos sonhos e os nossos projetos. Se há algo que estamos a planear, a construir, a desenvolver, abençoa e multiplica. Que não sejam apenas sonhos nossos, mas sonhos que Tu plantaste no nosso coração. Pai, se há algum projeto que não vem de Ti, mostra-nos claramente para que não percamos tempo e recursos. Guia-nos apenas nos caminhos que preparaste para nós. Senhor, pedimos que abençoes a nossa saúde física, fortalece o nosso corpo, renova as nossas células, restaura os nossos órgãos. Se há alguma dor, tira-a. Se há alguma doença, cura-a. Se há alguma fragilidade, fortalece-a. Que hoje sintamos disposição, energia, vitalidade, que o nosso corpo seja templo do Espírito Santo, bem cuidado e honrado. Pai, protege a nossa reputação. Guarda-nos de falsas acusações, de fofocas, de mal-entendidos. Se alguém falar mal de nós, que a verdade prevaleça. Se cometermos algum erro, dá-nos humildade para reconhecer e corrigir. Que a nossa conduta seja sempre irrepreensível, que o nosso nome seja respeitado, que a nossa palavra tenha valor. Senhor, abençoa as autoridades sobre nós. Pai,
Pedimos pelos nossos líderes espirituais, pelos nossos pastores, pelos nossos mentores. Fortalece-os, guia-os, protege-os. Que tenham sabedoria para nos conduzir, unção para ministrar, amor para cuidar do rebanho. Abençoa também as autoridades governamentais, que tomem decisões justas e que governem com integridade. Senhor, pedimos pela nossa comunidade, pelo nosso bairro, pela nossa cidade. Que haja paz nas ruas, segurança para todos, oportunidades de crescimento. Usa-nos para fazer a diferença onde vivemos, para ser luz nas trevas, sal que dá sabor. Pai, abençoa os mais vulneráveis da nossa sociedade. As crianças abandonadas, os idosos esquecidos, os doentes sem cuidados, os famintos sem alimento. Usa-nos como instrumentos para chegar até eles. Mostra-nos formas práticas de ajudar, de servir, de amar. Que não fechemos os olhos às necessidades ao nosso redor. Senhor, pedimos pela nossa nação. Pai, traz avivamento espiritual à nossa terra. Que muitos corações se voltem para Ti. Que muitas vidas sejam transformadas. Que muitas famílias sejam restauradas. Levanta homens e mulheres de oração, intercessores que se coloquem na brecha. Que a Tua igreja seja poderosa, unida, fervorosa. Pai, abençoa os missionários que estão em terras distantes, levando o Teu evangelho. Protege-os, supre todas as suas necessidades, dá-lhes fruto abundante. Que muitas almas sejam salvas através do trabalho deles. Fortalece os que enfrentam perseguição, consola os que passam por dificuldades, anima os que estão desanimados. Senhor, pedimos que nos livres de toda a cilada do inimigo hoje. Satanás anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, mas nós estamos cobertos pelo sangue de Jesus. Quebramos todo o laço, toda a armadilha, toda a estratégia maligna contra nós. Declaramos que nenhuma arma forjada prosperará. Pai, fecha toda a porta que demos ao inimigo através do pecado. Perdoa as nossas transgressões. Lava-nos com o sangue de Jesus. Purifica-nos de toda a injustiça, que hoje caminhemos em santidade, em obediência, em comunhão plena contigo. Senhor, pedimos que guardes os nossos olhos de tudo que contamina. Num mundo cheio de imagens impuras, de conteúdos que destroem, ajuda-nos a manter os nossos olhos fixos no que é puro, no que é santo. Dá-nos autocontrolo para desligar o que não edifica, para não ver o que não convém. Que os nossos olhos sejam janelas por onde entre luz, não trevas. Pai, guarda os nossos ouvidos de conversas que destroem a fé, de críticas que desanimam, de fofocas que contaminam, de doutrinas que desviam. Que ouçamos apenas a Tua voz acima de todas as outras. Que a Tua palavra seja o que mais ecoa nos nossos ouvidos. Senhor, pedimos que nos enchas do Teu Espírito Santo hoje. Pai, queremos andar no Espírito, ser guiados pelo Espírito, produzir o fruto do Espírito. Batiza-nos novamente com o Teu poder. Que haja uma unção fresca sobre as nossas vidas, um fogo renovado no nosso interior, um zelo santo pelas coisas de Deus. Usa-nos poderosamente hoje. Senhor, abençoa os nossos talentos e dons. O que Tu nos deste, queremos usar para a Tua glória. Se temos o dom de ensinar, que ensinemos com excelência. Se temos o dom de servir, que sirvamos com alegria. Se temos o dom de liderar, que lideremos com humildade. Multiplica os nossos talentos, aumenta a nossa capacidade, expande a nossa influência para o Teu reino. Pai, pedimos que nos dês um coração grato. Num mundo de queixas e reclamações, ajuda-nos a ser pessoas que agradecem sempre. Pelos pequenos detalhes, pelas grandes vitórias, pelo ar que respiramos, pela vida que temos, que a gratidão seja a marca da nossa existência. Senhor, abençoa a nossa alimentação hoje.
o que comermos, que seja transformado em saúde para o nosso corpo, que não nos falte o pão de cada dia. Abençoa quem prepara o nosso alimento, quem o cultiva, quem o transporta. Que haja fartura na nossa mesa, mas também consciência de partilhar com quem tem fome. Pai, pedimos que nos deis descanso adequado. Se trabalhamos muito, ajuda-nos a encontrar momentos de pausa. Se estamos esgotados, renova as nossas forças. Ensina-nos a equilibrar trabalho e repouso, atividade e contemplação. Que não destruamos o nosso corpo por excesso de trabalho, mas que também não sejamos preguiçosos. Senhor, protege os nossos aparelhos e equipamentos, o carro que usamos, o computador que precisamos, o telemóvel que nos comunica, que funcionem bem, que não avariem, que nos sirvam adequadamente. Se há algo que precisa de reparação, providencia os meios para consertar. Pai, abençoa os profissionais que nos servem, os médicos que cuidam da nossa saúde, os professores que educam os nossos filhos, os mecânicos que reparam os nossos veículos, que sejam honestos, competentes, dedicados. Recompensa o trabalho deles, abençoa as suas famílias. Senhor, pedimos que nos deis sensibilidade espiritual, que possamos discernir a Tua voz, perceber a Tua direção, sentir a Tua presença. Aguça os nossos sentidos espirituais, que não sejamos espiritualmente surdos ou cegos, mas atentos aos Teus sinais, às Tuas indicações, aos Teus alertas. Pai, abençoa as nossas decisões financeiras hoje. Se formos fazer compras, dá-nos sabedoria para gastar bem. Se formos fazer investimentos, mostra-nos onde aplicar. Se formos receber dinheiro, que seja fruto de trabalho honesto. Livra-nos de dívidas desnecessárias, de gastos impulsivos, de desperdícios, que sejamos bons mordomos do que Tu nos confias. Senhor, pedimos que abençoes este dia desde o início até ao fim. Que seja um dia produtivo, abençoado, protegido, que quando chegarmos ao final dele, possamos olhar para trás e ver a Tua mão em cada momento. Que tenhamos testemunhos da Tua fidelidade, histórias da Tua provisão, evidências do Teu cuidado. Que este seja verdadeiramente um dia que o Senhor fez e que nos alegremos e nos regozijemos nele. Pai, colocamos este dia inteiro nas Tuas mãos. Confiamos em Ti completamente, dependemos de Ti totalmente, esperamos em Ti pacientemente. Que a Tua vontade seja feita em cada área das nossas vidas. Que o Teu nome seja glorificado através de nós. Que o Teu reino avance por meio das nossas ações. Usa-nos como quiseres, Senhor. Somos Teus, completamente Teus. Pai amado, continuamos a nossa oração pedindo que derrames bênçãos especiais sobre as nossas casas neste dia. Que cada pessoa que entrar sob o nosso teto seja abençoada. Que os nossos lares sejam lugares de refúgio para os cansados, de esperança para os desanimados, de amor para os feridos. Que quem nos visitar sinta a Tua presença habitando ali. Senhor, pedimos especialmente pelos nossos vizinhos. Abençoa as casas ao nosso redor. Se há alguém doente, traz cura. Se há alguém desempregado, abre portas. Se há conflitos familiares, traz reconciliação. Usa-nos como instrumentos de bênção para eles. Dá-nos oportunidades de servir, de ajudar, de testemunhar do Teu amor. Pai, protege as crianças do nosso bairro. Livra-as de perigos, de más influências, de violência. Que cresçam em ambiente seguro, que tenham oportunidades de estudar, de brincar, de sonhar. Usa-nos para fazer diferença na vida delas. Senhor, abençoa os idosos da nossa comunidade. Que não sejam esquecidos, que não falte cuidado, que não falte companhia. Dá-nos sensibilidade para visitá-los, para ouvi-los, para honrá-los. Que se sintam valorizados, amados, respeitados. Pai, pedimos pelos jovens, que encontrem o seu propósito,
que descubram os seus dons, que desenvolvam o seu potencial. Protege-os de drogas, de vícios, de caminhos errados. Coloca mentores nas suas vidas, pessoas que os inspirem, que os orientem, que os amem. Que esta geração seja poderosa para ti. Senhor, abençoa os casamentos. Onde há amor, que ele se aprofunde. Onde há crise, que haja restauração. Onde há separação, que haja reconciliação. Fortalece os laços matrimoniais, renova o compromisso, aviva a paixão. Que os casais se amem como Cristo amou a igreja. Pai, pedimos pelas famílias monoparentais, mães e pais que criam os filhos sozinhos. Senhor, multiplica as suas forças, supre todas as suas necessidades, dá-lhes sabedoria para educar. Que não falte amor, não falte paciência, não falte provisão. Levanta pessoas para ajudá-los, para apoiá-los, para caminhar ao lado deles. Pai, abençoa os que estão à procura de emprego. Abre portas onde só há paredes. Cria oportunidades onde não existem. Dá-lhes favor diante dos empregadores. Que hoje seja o dia do sim, o dia da contratação, o dia da resposta positiva. Capacita-os para as entrevistas, dá-lhes confiança, mostra-lhes o que dizer. Senhor, pedimos pelos empresários e empreendedores. Que os seus negócios prosperem, que os seus projetos avancem, que os seus investimentos multipliquem. Dá-lhes criatividade para inovar, coragem para arriscar, sabedoria para gerir. Que sejam bem-sucedidos não apenas para si mesmos, mas para gerar empregos, para abençoar outros, para expandir o teu reino. Pai, abençoa os estudantes. Que tenham concentração para aprender, memória para reter, inteligência para compreender. Ajuda-os nos exames, nos trabalhos, nas apresentações, que alcancem bons resultados, que completem os seus cursos, que realizem os seus sonhos acadêmicos. Senhor, pedimos pelos professores e educadores. Dá-lhes paixão pelo ensino, paciência com os alunos, criatividade nos métodos. Que sejam mais do que transmissores de conhecimento, que sejam formadores de caráter, inspiradores de sonhos, transformadores de vidas. Abençoa o seu trabalho, valoriza o seu esforço, recompensa a sua dedicação. Pai, pedimos pelos profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, técnicos, todos que cuidam dos doentes. Dá-lhes sabedoria para diagnosticar, habilidade para tratar, compaixão para cuidar. Que sejam instrumentos de cura nas tuas mãos. Protege-os de doenças, renova as suas forças, sustenta-os nas longas jornadas. Senhor, abençoa as forças de segurança, polícias, bombeiros, militares, todos que arriscam as suas vidas para nos proteger. Guarda-os em cada missão, livra-os de perigos, traz-os de volta às suas famílias. Dá-lhes discernimento nas decisões, coragem nas ações, integridade no serviço. Que sejam verdadeiros guardiães da paz e da justiça. Pai, pedimos pelos que trabalham na agricultura, os que cultivam a terra, os que criam animais, os que produzem o nosso alimento. Abençoa as suas plantações, multiplica as suas colheitas, protege os seus rebanhos. Que não falte chuva na medida certa, sol na hora adequada, clima favorável. Que haja fartura na produção e justiça na comercialização. Senhor, abençoa os que trabalham no transporte, motoristas, maquinistas, pilotos, marinheiros. Que cheguem aos seus destinos em segurança, que transportem as suas cargas sem acidentes, que voltem para casa sãos e salvos. Pai, pedimos pelos que trabalham na construção, que não sofram acidentes, que tenham equipamentos adequados, que sejam justamente remunerados. Abençoa o trabalho das suas mãos, que construam com qualidade, que vejam os frutos do seu esforço. Senhor, abençoa os artistas e criativos, os que usam os seus talentos para criar beleza, para inspirar, para alegrar. Que usem os seus dons para a tua glória.
Que a sua arte aponte para ti, que a sua criatividade revele o teu caráter, que a sua expressão conduza outros a ti. Pai, pedimos pelos que trabalham nos meios de comunicação, jornalistas, editores, produtores, que busquem a verdade, que reportem com integridade, que informem com responsabilidade. Livra-os de manipulações, de agendas ocultas, de interesses escusos. Que sejam instrumentos de verdade e justiça. Senhor, abençoa os que trabalham no comércio, vendedores, atendentes, comerciantes, que sejam honestos nas transações, justos nos preços, cordiais no atendimento. Pai, que prosperem nos seus negócios sem explorar ninguém, que cresçam com integridade, que sejam abençoados e sejam bênção. Senhor, pedimos pelos advogados e juristas, que defendam a justiça, que protejam os direitos, que lutem pelos oprimidos. Dá-lhes sabedoria nas causas, eloquência nas defesas, discernimento nos julgamentos. Que sejam instrumentos de justiça nas tuas mãos. Pai, abençoa os políticos e governantes. Que governem com justiça, que decidam com sabedoria, que sirvam com integridade. Remove a corrupção, expõe a desonestidade, traz à luz as obras das trevas, levanta líderes segundo o teu coração, pessoas que te temem, que amam a justiça, que buscam o bem comum. Senhor, pedimos pelos cientistas e investigadores, que as suas descobertas tragam benefício à humanidade, que os seus avanços sirvam para curar, para melhorar, para desenvolver. Guia-os na busca da verdade, protege-os de interesses mesquinhos. Pai, abençoa os voluntários, os que doam o seu tempo, os que partilham os seus recursos, os que servem sem esperar nada em troca. Multiplica o impacto do trabalho deles, recompensa a sua generosidade, abençoa as suas vidas abundantemente. Senhor, pedimos pelos que estão presos, que encontrem arrependimento genuíno, que experimentem transformação verdadeira, que conheçam o teu perdão libertador. Usa este tempo para mudá-los, para restaurá-los, para prepará-los para uma nova vida. Levanta ministérios nas prisões, pessoas que levem esperança, que ensinem a tua palavra, que mostrem um caminho diferente. Pai, pedimos pelos refugiados e deslocados, os que fugiram de guerras, de perseguições, de desastres. Consola os seus corações, supre as suas necessidades, abre portas de acolhimento. Levanta nações e pessoas que os recebam com amor, que os ajudem a recomeçar, que lhes deem oportunidade de reconstruir as suas vidas. Senhor, abençoa os órfãos, que encontrem famílias que os amem, lares que os acolham, pessoas que cuidem deles. Não permitas que cresçam sem afeto, sem orientação, sem esperança. Levanta pais adotivos, tutores amorosos, mentores dedicados, que cada criança se sinta amada, valorizada, desejada. Pai, pedimos pelas viúvas, que não sejam esquecidas, que não falte provisão, que não falte companhia. Consola os seus corações enlutados, cura a dor da perda, enche o vazio da ausência. Levanta pessoas ao redor delas, comunidades que as apoiem, igrejas que as amparem. Senhor, abençoa os que sofrem de doenças mentais, depressão, ansiedade, transtornos diversos. Traz cura à mente, paz ao coração, equilíbrio às emoções. Livra-os de pensamentos suicidas, de desespero paralisante, de trevas opressoras. Que encontrem tratamento adequado, profissionais competentes, medicação eficaz. Mas, acima de tudo, que experimentem o teu toque curador. Pai, pedimos pelos dependentes químicos, os que lutam contra vícios, contra dependências que os escravizam. Quebra as cadeias, rompe as prisões, liberta os cativos. Dá-lhes força para buscar ajuda, coragem para enfrentar a recuperação, perseverança para não desistir. Levanta centros de tratamento, grupos de apoio,
pessoas que os acompanhem no processo. Senhor, abençoa os cuidadores, os que cuidam de doentes crônicos, de idosos dependentes, de pessoas com necessidades especiais. Multiplica as suas forças, renova a sua paciência, sustenta a sua dedicação. Que não se esgotem, que não desanimem, que sintam a tua presença fortalecendo-os a cada dia. Pai, pedimos pelos que perderam entes queridos recentemente. Consola os enlutados, seca as lágrimas dos que choram, abraça os corações partidos. Lembra-os de que a morte não é o fim, de que há esperança além do túmulo, de que voltarão a encontrar-se na eternidade. Senhor, abençoa os que enfrentam processos judiciais. Que a justiça prevaleça, que a verdade seja revelada, que os inocentes sejam inocentados e os culpados responsabilizados. Dá sabedoria aos juízes, discernimento aos júris, integridade a todos os envolvidos no sistema judicial. Pai, pedimos pelos que estão desaparecidos, as famílias que não sabem o paradeiro dos seus entes queridos. Traz respostas, traz esclarecimento, traz os desaparecidos de volta ou dá conforto aos que ficaram. Que nenhuma família viva eternamente na angústia da dúvida. Senhor, abençoa os casais que tentam ter filhos, os que enfrentam infertilidade, os que passam por tratamentos, os que já perderam as esperanças. Abre as madres, cura os problemas, opera milagres. Que vejam o desejo dos seus corações realizado. Dá-lhes paciência na espera, fé na provação, alegria quando o milagre acontecer. Pai, pedimos pelas grávidas, que tenham gestações saudáveis, partos seguros, bebés perfeitos. Senhor, protege a mãe e o bebê durante toda a gravidez. Livra-os de complicações, de doenças, de perigos. Que cada nascimento seja uma celebração da vida, um testemunho do teu poder criador. Pai, abençoa os recém-nascidos, que cresçam fortes, saudáveis, felizes. Protege-os de doenças, de acidentes, de todo o mal. Que sejam criados em lares amorosos, em ambientes seguros, em famílias que os eduquem nos teus caminhos. Senhor, pedimos pelos adolescentes. Que atravessem esta fase tão desafiadora com sabedoria. Protege-os de pressões negativas, de escolhas destrutivas, de caminhos sem volta. Dá-lhes identidade em ti, propósito na vida, direção para o futuro. Que sejam jovens segundo o teu coração. Pai, abençoa os solteiros, que não se sintam incompletos, que não vivam na ansiedade de encontrar alguém. Ensina-os a estar plenos em ti, a aproveitar esta fase, a servir-te com liberdade. Senhor, e quando for o tempo certo, traz a pessoa certa. Que os relacionamentos sejam edificados em ti, que os namoros honrem-te, que os noivados preparem para casamentos sólidos. Pai, pedimos pelos divorciados, cura as feridas do passado, restaura a autoestima, renova a esperança. Que não fiquem presos à mágoa, ao ressentimento, à amargura. Liberta-os para um futuro novo e, se for da tua vontade, prepara novos relacionamentos, desta vez edificados sobre a rocha firme. Senhor, abençoa as famílias reconstruídas, onde há filhos de relacionamentos anteriores. Dá sabedoria para educar, amor para acolher, paciência para lidar com as complexidades. Que se tornem verdadeiras famílias, unidas, amorosas, abençoadas. Pai, pedimos pelos que estão longe de casa, estudantes em outras cidades, trabalhadores em outras nações, militares em missões distantes. Protege-os onde estiverem, guarda-os em terra estranha, traz-os de volta em segurança. Senhor, que sintam a tua presença mesmo longe da família, que não se sintam solitários, que encontrem comunidade onde estiverem. Pai, abençoa os imigrantes, os que deixaram a sua terra em busca de vida melhor, que encontrem oportunidades, que sejam bem recebidos, que prosperem. Protege-os de exploração, de discriminação, de injustiças, que mantenham as suas raízes, mas criem novas raízes.
Senhor, pedimos pelos que trabalham à noite, os que invertem o seu horário para servir. Protege-os nas madrugadas, guarda-os dos perigos noturnos. Dá-lhes saúde apesar do horário irregular, que tenham descanso adequado, que não adoeçam, que sejam valorizados no seu trabalho. Pai, abençoa os desempregados, que não percam a esperança, que não se sintam inúteis, que não desanimem. Abre portas rapidamente, cria oportunidades inesperadas, surpreende-os com provisão. E enquanto esperam, sustenta as suas famílias, supre as suas necessidades, mantém-nos na fé. Senhor, pedimos pelos endividados, os que não conseguem dormir pensando nas contas, os que não sabem como pagar o que devem. Traz soluções criativas, abre caminhos de quitação, dá sabedoria para renegociar. Livra-os da escravidão da dívida, restaura a sua paz financeira, ensina-os a administrar melhor os recursos. Pai, abençoa os generosos, os que dão mesmo tendo pouco, os que partilham mesmo precisando. Multiplica o que eles têm, recompensa a sua generosidade, abençoa-os abundantemente. Que nunca falte na casa de quem abre a mão para ajudar. Senhor, pedimos pelos avarentos, os que acumulam sem partilhar, os que têm muito, mas não ajudam ninguém. Amolece os seus corações, abre os seus olhos para as necessidades ao redor, liberta-os da prisão do egoísmo, que descubram a alegria de dar, a bênção de partilhar, a recompensa de ser generoso. Pai, abençoa os que perderam tudo, nas enchentes, nos incêndios, nos desastres naturais. Senhor, consola os seus corações, supre as suas necessidades imediatas, ajuda-os a reconstruir, levanta pessoas para ajudar, organizações para apoiar, governos para assistir, que vejam a tua provisão mesmo na perda, que experimentem solidariedade, que recomecem com esperança. Pai, pedimos pelos que sofrem perseguição por causa da fé, os nossos irmãos em nações hostis ao Evangelho. Fortalece-os na provação, sustenta-os no sofrimento, guarda-os da apostasia, que permaneçam firmes mesmo sob ameaça, que não neguem o teu nome mesmo sob pressão. Recompensa a sua fidelidade, coroa a sua perseverança. Senhor, abençoa os missionários transculturais, os que deixaram tudo para levar o Evangelho a povos não alcançados. Protege-os em terras perigosas, supre todas as suas necessidades, dá-lhes fruto abundante, que vejam igrejas plantadas, vidas transformadas, comunidades alcançadas. Sustenta as suas famílias, guarda os seus filhos, fortalece os seus casamentos. Pai, pedimos pelos pastores e líderes de igrejas, que sejam fiéis na pregação da palavra, íntegros na conduta, amorosos no pastoreio. Protege-os de tentações, de desânimo, de ataques espirituais. Fortalece os seus casamentos, abençoa as suas famílias, multiplica os seus ministérios. Que vejam crescimento espiritual nas suas congregações, transformação de vidas, expansão do reino. Senhor, abençoa as igrejas, que sejam lugares de adoração genuína, de ensino fiel, de comunhão verdadeira. Que não se desviem da verdade, que não se conformem com o mundo, que não percam o primeiro amor. Traz avivamento às igrejas, renovação espiritual, paixão pelas almas perdidas. Pai, pedimos pelos que se desviaram da fé, os que um dia te conheceram, mas se afastaram. Traz-os de volta, Senhor, não permitas que se percam eternamente. Usa circunstâncias, usa pessoas, usa o que for necessário para tocá-los novamente. Que voltem arrependidos, que sejam restaurados, que retomem a comunhão contigo. Senhor, abençoa os novos convertidos, que cresçam na fé, que se firmem na palavra, que se integrem numa comunidade saudável. Protege-os de falsas doutrinas, de lobos em pele de ovelha, de decepções com pessoas. Que fixem os olhos em ti, não nos homens.
Pai, pedimos pelos que buscam a verdade, os que questionam, os que duvidam, os que procuram respostas. Revela-te a eles, mostra-lhes o caminho, conduz-os à verdade que liberta, que encontrem em Jesus a resposta para todas as suas perguntas, a solução para todos os seus dilemas, o sentido para toda a sua existência. Senhor, abençoa os teólogos e estudiosos da palavra, que estudem com humildade, que ensinem com fidelidade, que apliquem com sabedoria. Que o conhecimento não os ensoberbeça, que a erudição não os afaste da simplicidade do Evangelho. Que sejam servos fiéis, manejando bem a palavra da verdade. Pai, pedimos pelos escritores e criadores de conteúdo cristão, que produzam material que edifica, que ensina, que inspira, que usem as plataformas digitais para expandir o teu reino, para alcançar os perdidos, para fortalecer os salvos. Dá-lhes criatividade, unção, sabedoria, que o seu trabalho produza fruto eterno, que impacte vidas, que transforme corações. Senhor, abençoa os músicos e adoradores, que ministrem com sinceridade, que adorem em espírito e em verdade, que conduzam outros à tua presença. Que a sua música não seja apenas arte, mas adoração genuína. Que as suas canções toquem corações, curem feridas, libertem cativos. Usa-os poderosamente no teu reino. Pai, neste momento oramos por todas as áreas que ainda não mencionamos, mas que são importantes para ti. Tu conheces cada necessidade, cada situação, cada pessoa. Onde há falta, supre. Onde há dor, cura. Onde há trevas, traz luz. Que o teu reino venha, que a tua vontade seja feita hoje em cada vida, em cada lar, em cada situação. Pai amado, enquanto continuamos esta poderosa oração matinal, queremos interceder pelos que enfrentam batalhas espirituais intensas. Os que sentem opressão, os que lutam contra fortalezas mentais, os que combatem vícios persistentes. Senhor, quebramos em nome de Jesus toda a cadeia que os prende. Derrubamos toda a fortaleza que o inimigo construiu nas suas mentes. Libertamos os cativos, curamos os quebrantados de coração, proclamamos liberdade aos prisioneiros. Que hoje experimentem libertação genuína, que sintam as correntes caírem, que caminhem em liberdade plena. Pai, pedimos pelos que estão em hospitais neste momento, os que aguardam cirurgias, os que estão em recuperação, os que lutam pela vida. Estende a tua mão curadora sobre cada leito, toca os corpos enfermos com o teu poder restaurador. Dá sabedoria aos médicos, precisão nas cirurgias, eficácia nos tratamentos. Que hoje haja notícias boas, que exames tragam resultados favoráveis, que haja melhoria visível no quadro de saúde de cada pessoa. Senhor, abençoa os que cuidam de doentes em casa, familiares que se dedicam 24 horas por dia ao cuidado de alguém acamado. Multiplica as suas forças, Pai. Renova a sua paciência a cada manhã. Dá-lhes sabedoria para cuidar adequadamente, que não adoeçam também, que tenham saúde para continuar servindo. Levanta outras pessoas para ajudá-los, para dar-lhes momentos de descanso, para partilhar o peso da responsabilidade. Pai, pedimos pelos que receberam diagnósticos difíceis recentemente. Cancro, doenças degenerativas, condições crônicas. Senhor, sabemos que Tu és o Deus do impossível. O que os médicos dizem ser incurável, Tu podes curar. Onde a medicina não tem resposta, Tu tens a solução. Operamos milagres hoje, declaramos cura sobrenatural, que os próximos exames surpreendam os médicos, que haja remissão inexplicável pela ciência, que o testemunho da cura glorifique o Teu nome. Senhor, abençoa os que sofrem de dores crônicas, que acordam todos os dias sentindo dor, que vivem com desconforto constante. Traz alívio, Pai, que hoje a dor diminua, que encontrem tratamento eficaz, que haja esperança de melhoria. Dá-lhes força para não desanimar,
graça para continuar, fé para crer que dias melhores virão. Pai, pedimos pelos que lutam contra doenças raras. Aquelas condições que poucos entendem, que têm tratamento limitado, que causam isolamento. Levanta pesquisadores que estudem essas doenças, que descubram novos tratamentos, que desenvolvam curas. E enquanto isso, sustenta os que sofrem, consola-os na jornada, dá-lhes comunidade de apoio. Senhor, abençoa os transplantados. Que os seus corpos aceitem os novos órgãos, que não haja rejeição, que a recuperação seja completa. Abençoa também os que aguardam por transplantes, que os órgãos compatíveis apareçam rapidamente, que as cirurgias sejam bem-sucedidas, que ganhem nova qualidade de vida. Pai, pedimos pelos que perderam a mobilidade, os cadeirantes, os paraplégicos, os que dependem de outros para as tarefas básicas. Dá-lhes força emocional para aceitar a condição, esperança para não desistir, alegria apesar das limitações. E se for da tua vontade, opera milagres de restauração. Que voltem a andar, que recuperem movimentos, que testemunhem do teu poder. Senhor, abençoa os que perderam a visão, que desenvolvam outros sentidos, que encontrem formas de viver plenamente, que não se sintam limitados. Dá-lhes acesso a recursos, a tecnologias assistivas, a oportunidades de trabalho e estudo. E se for da tua vontade, restaura a visão. Que voltem a ver, que contemplem novamente a beleza da criação. Pai, pedimos pelos que perderam a audição, que não se sintam isolados, que encontrem formas de comunicar, que sejam incluídos na sociedade. Levanta intérpretes, desenvolve tecnologias, cria oportunidades. E se for da tua vontade, restaura a audição. Que voltem a ouvir, que escutem novamente as vozes dos que amam. Senhor, abençoa os que têm condições neurológicas, Alzheimer, Parkinson, esclerose múltipla, epilepsia. Retarda a progressão das doenças, maximiza a qualidade de vida, dá dignidade no processo. Fortalece as famílias que cuidam, que muitas vezes veem os seus entes queridos mudarem, esquecerem, definharem. Dá-lhes amor que não se cansa, paciência que não se esgota, esperança que não morre. Pai, pedimos pelos que sofrem de alergias graves, que encontrem formas de gerir a condição, que evitem os gatilhos, que tenham acesso à medicação de emergência. Protege-os de reações anafiláticas, de situações de risco, de exposições perigosas. Senhor, abençoa os que vivem com diabetes, que controlem bem a glicemia, que tenham acesso à insulina e medicamentos, que evitem complicações. Dá-lhes disciplina na alimentação, na medicação, no estilo de vida, que vivam plenamente apesar da condição. Pai, pedimos pelos hipertensos e cardíacos, que controlem a pressão arterial, que cuidem do coração, que evitem eventos cardiovasculares. Protege-os de infartes, de AVC, de complicações. Dá-lhes acesso à medicação, a acompanhamento médico, a tratamentos adequados. Senhor, abençoa os que sofrem de doenças autoimunes, onde o corpo ataca a si mesmo, traz equilíbrio, regula o sistema imunológico, reduz a inflamação, controla os sintomas. Que encontrem tratamentos eficazes, que tenham qualidade de vida, que não sejam limitados pela doença. Pai, pedimos pelos que enfrentam problemas respiratórios, asma, DPOC, fibrose pulmonar, que respirem melhor, que tenham menos crises, que preservem a função pulmonar. Protege-os de infecções respiratórias, de complicações, de hospitalizações. Senhor, abençoa os que têm problemas renais, que preservem a função renal, que evitem a diálise ou, se já fazem, que o transplante venha logo. Protege-os de complicações, sustenta-os no tratamento, dá-lhes esperança de cura. Pai, pedimos pelos que sofrem de problemas digestivos, que encontrem alívio, que identifiquem os alimentos que lhes fazem mal, que tenham conforto.
Cura úlceras, gastrites, colites, tudo que causa dor e desconforto no sistema digestivo. Senhor, abençoa os que enfrentam problemas hormonais, tireoide, suprarrenais, hipófise, que haja equilíbrio hormonal, que os tratamentos sejam eficazes, que os sintomas sejam controlados, regula o que está desregulado, equilibra o que está desequilibrado. Pai, pedimos pelos que têm doenças de pele, psoríase, dermatites, vitiligo, que encontrem tratamento, que haja melhoria visível, que não sofram discriminação por causa da aparência. Lembra-os de que a verdadeira beleza vem de dentro, que tu os vês como perfeitos, que são preciosos aos teus olhos. Senhor, abençoa as mulheres com problemas ginecológicos, endometriose, miomas, COP. Que encontrem tratamento adequado, que haja cura, que possam ter filhos se desejarem, regula os ciclos, equilibra os hormônios, restaura a saúde reprodutiva. Pai, pedimos pelos homens com problemas urológicos, que encontrem diagnóstico correto, tratamento eficaz, recuperação completa. Protege-os de doenças graves, de complicações, de procedimentos invasivos. Restaura a saúde, traz cura, dá qualidade de vida. Senhor, abençoa os que enfrentam obesidade, que encontrem motivação para mudar, disciplina para perseverar, resultados que os animem. Dá-lhes sabedoria nutricional, força para exercitar-se, libertação de compulsões alimentares, que recuperem a saúde, que previnam doenças, que se sintam bem consigo mesmos. Pai, pedimos pelos que sofrem de transtornos alimentares, anorexia, bulimia, compulsão alimentar. Cura a relação deles com a comida, restaura a autoimagem, liberta-os das prisões mentais, que vejam a si mesmos como tu os vês, que se amem como tu os amas, que cuidem do corpo que tu lhes deste. Senhor, abençoa os que estão em tratamento de dependência química, nos centros de recuperação, nas comunidades terapêuticas, nos grupos de apoio. Pai, dá-lhes força para cada dia de sobriedade, coragem para enfrentar os gatilhos, determinação para não recair. Restaura o que a dependência destruiu, reconstrói o que foi perdido, renova o que foi danificado, que recuperem a dignidade, a família, o futuro. Senhor, pedimos pelos que lutam contra o alcoolismo. Quebra o poder do vício, liberta-os da escravidão da bebida, dá-lhes nojo do álcool, repulsa ao cheiro, desejo zero de consumir, restaura os fígados danificados, cura os cérebros afetados, renova os corpos destruídos. Que vivam em sobriedade, em liberdade, em plenitude. Pai, abençoa os que tentam parar de fumar. Que vençam a dependência da nicotina, que resistam à tentação, que perseverem até estar completamente livres. Limpa os pulmões, restaura a capacidade respiratória, previne doenças futuras, que respirem ar puro, que vivam mais e melhor. Senhor, pedimos pelos que usam drogas ilícitas, maconha, cocaína, crack, heroína, metanfetaminas. Pai, estas drogas destroem vidas, famílias, futuros. Quebra o poder delas. Senhor, liberta os viciados, traz-lhes a razão, conduz-lhes ao tratamento. Protege-os de overdoses, de mortes prematuras, de consequências irreversíveis. Que busquem ajuda enquanto há tempo, que aceitem tratamento, que se recuperem completamente. Pai, abençoa as famílias dos dependentes químicos. Que não desistam dos seus entes queridos, mas que também estabeleçam limites saudáveis. Dá-lhes sabedoria para ajudar sem alimentar o vício, amor sem ser conivente, esperança sem ser ingênuo. Fortalece-os na jornada difícil de amar um dependente. Senhor, pedimos pelos que sofrem de vícios comportamentais, jogos de azar, pornografia, compras compulsivas, internet, jogos eletrônicos.
Quebra estes padrões destrutivos, liberta-os das compulsões, cura as feridas emocionais que alimentam os vícios, preenche os vazios que tentam preencher de forma errada. Pai, abençoa os que lutam contra pensamentos suicidas. Senhor, remove estes pensamentos das suas mentes. Mostra-lhes que a vida vale a pena, que há esperança, que dias melhores virão. Senhor, coloca pessoas certas no caminho deles, profissionais competentes, amigos verdadeiros, que não executem planos destrutivos, que busquem ajuda, que escolham viver. Pai, pedimos pelos sobreviventes de tentativas de suicídio, que entendam que sobreviveram porque tu tens propósito para eles, que esta segunda chance não seja desperdiçada. Cura as feridas físicas e emocionais. Traz-lhes razões para viver, sonhos para realizar, pessoas para amar. Senhor, abençoa os enlutados por suicídio, os que perderam alguém desta forma tão trágica. Consola os seus corações dilacerados, cura a culpa que muitas vezes sentem, responde às perguntas sem resposta. Ajuda-os a perdoar o falecido, a perdoar-se a si mesmos, a continuar vivendo apesar da dor. Pai, pedimos pelos que sofrem de solidão profunda, os que não têm ninguém, os que se sentem invisíveis, os que passam dias sem falar com ninguém. Senhor, tu prometeste estar perto dos solitários, manifesta a tua presença a eles. Senhor, levanta pessoas para fazer-lhes companhia, cria oportunidades de conexão, forma comunidades onde se sintam pertencentes. Que ninguém termine este dia sentindo-se completamente só. Pai, abençoa os introvertidos e socialmente ansiosos, que não se sintam pressionados a ser quem não são, mas que também não se isolem completamente. Dá-lhes coragem para conexões significativas, mesmo que poucas, que encontrem pessoas que os entendam, ambientes onde se sintam confortáveis. Senhor, pedimos pelos extrovertidos esgotados, os que dão tanto aos outros que se esquecem de si mesmos. Ensina-os a estabelecer limites, a dizer não, a cuidar da própria saúde emocional, que recarreguem as energias, que encontrem equilíbrio, que sirvam sem se destruir. Pai, abençoa os perfeccionistas, os que nunca estão satisfeitos consigo mesmos, que se cobram excessivamente, que vivem sob pressão autoimposta. Liberta-os da tirania da perfeição. Ensina-os que tu os amas mesmo imperfeitos, que a graça cobre as falhas, que o esforço honesto é suficiente. Senhor, pedimos pelos procrastinadores crônicos, os que vivem adiando, que deixam tudo para a última hora, que sofrem com a própria desorganização. Dá-lhes disciplina, ajuda-os a vencer a inércia, capacita-os a começar e terminar tarefas. Que desenvolvam hábitos saudáveis, que cumpram prazos, que sintam a satisfação do dever cumprido. Pai, abençoa os workaholics, os viciados em trabalho, que não conseguem descansar, que sacrificam tudo pela carreira. Ensina-os sobre equilíbrio, sobre prioridades, sobre o que realmente importa. Que valorizem a família, que desfrutem da vida, que entendam que há mais do que trabalho. Senhor, pedimos pelos desempregados de longa data, os que procuram há meses ou anos sem sucesso. Pai, não permitas que percam a esperança, que se sintam inúteis, que desistam. Abre portas rapidamente, cria oportunidades onde não existem. Que esta semana recebam convites para entrevistas, que sejam chamados para processos seletivos, que finalmente consigam o emprego. Pai, abençoa os subempregados, os que trabalham abaixo da sua qualificação, que ganham menos do que merecem. Senhor, promove-os, valoriza-os, coloca-os em posições que correspondam ao seu potencial, que sejam reconhecidos, que sejam recompensados justamente, que avancem profissionalmente. Senhor, pedimos pelos que sofrem assédio no trabalho, moral ou sexual. Pai,
Expõe os abusadores, protege as vítimas, traz justiça. Dá coragem aos que sofrem para denunciar, sabedoria para lidar com a situação, portas de saída se necessário. Que ambientes tóxicos sejam transformados ou que encontrem lugares melhores para trabalhar. Pai, abençoa os que têm chefes difíceis. Que lhes dês graça para lidar com personalidades complicadas, sabedoria para navegar em ambientes desafiadores, favor mesmo em situações adversas. Muda o coração dos líderes autoritários, dos gestores injustos, dos superiores desrespeitosos. Senhor, pedimos pelos empreendedores em dificuldade, negócios que não decolam, vendas que não acontecem, clientes que não aparecem. Pai, vira o jogo, traz a reviravolta financeira, multiplica os clientes, aumenta as vendas, expande o negócio. Senhor, dá criatividade para inovar, estratégia para competir, resiliência para não desistir. Pai, abençoa os agricultores, que haja chuva na medida certa, sol quando necessário, clima favorável. Protege as plantações de pragas, de doenças, de desastres naturais. Que as colheitas sejam abundantes, que os preços sejam justos, que o trabalho duro seja recompensado. Senhor, pedimos pelos pescadores. Que os mares sejam generosos, que as redes se encham, que voltem em segurança. Protege-os de tempestades, de acidentes, de perigos marítimos. Que tenham boas capturas, bons preços, sustento garantido para as suas famílias. Pai, abençoa os criadores de animais, que os rebanhos se multipliquem, que o gado seja saudável, que não haja doenças. Protege-os de roubos, de ataques de predadores, de prejuízos, que o trabalho com os animais seja próspero e sustentável. Senhor, pedimos pelos artesãos, os que trabalham com as mãos criando beleza, que o seu trabalho seja valorizado, que encontrem mercado para os seus produtos, que vivam dignamente da sua arte. Pai, multiplica a criatividade, abençoa as vendas, expande o alcance do trabalho deles. Pai, abençoa os motoristas profissionais, caminhonistas, taxistas, motoristas de aplicativo, protege-os nas estradas, guarda-os de acidentes, traz-lhes passageiros e cargas. Que tenham dias produtivos, ganhos justos, segurança sempre. Livra-os de assaltos, de violência, de situações de risco. Senhor, pedimos pelos trabalhadores da limpeza, os que mantêm limpos os espaços que usamos. Que sejam valorizados, respeitados, justamente remunerados. Protege-os de doenças ocupacionais, de acidentes de trabalho, de desvalorização. Que vejam dignidade no seu trabalho, que sejam honrados pelo que fazem. Pai, abençoa os seguranças e vigilantes, os que ficam acordados enquanto dormimos, os que protegem os nossos bens. Guarda-os de perigos, protege-os de assaltos, livra-os de situações violentas, que voltem para casa em segurança após cada turno. Senhor, pedimos pelos trabalhadores da saúde mental, psicólogos, psiquiatras, terapeutas, que tenham sabedoria para ajudar, empatia para compreender, ferramentas eficazes para tratar. Pai, protege-os do esgotamento emocional de ouvir tantas dores. Que estabeleçam limites saudáveis, que cuidem da própria saúde mental, que encontrem supervisão e apoio. Pai, abençoa os assistentes sociais, os que trabalham com as populações mais vulneráveis. Dá-lhes força para não desanimar diante de tanta necessidade, sabedoria para ajudar efetivamente, recursos para fazer diferença. Protege-os de burnout, de desilusão, de cinismo. Que mantenham a compaixão, a esperança, o compromisso com os mais necessitados. Senhor, pedimos pelos advogados de defesa pública, os que defendem os que não podem pagar, que lutem com dedicação por cada cliente, que busquem justiça mesmo com recursos limitados, que sejam instrumentos de direito para os desfavorecidos. Abençoa o trabalho deles,
multiplica a eficácia, traz vitórias nos tribunais. Pai, abençoa os juízes, que julguem com justiça, que decidam com sabedoria, que não se deixem corromper. Dá-lhes discernimento para distinguir verdade de mentira, inocência de culpa. Senhor, que as sentenças sejam justas, que os inocentes sejam libertados, que os culpados sejam responsabilizados, mas também tenham oportunidade de reabilitação. Pai, pedimos pelos políticos honestos. Sim, eles existem. Os que entraram na política para servir, não para se servir. Fortalece-os, protege-os de corrupção, dá-lhes coragem para fazer o certo, mesmo sob pressão. Que sejam luz em meio às trevas, sal que preserva, voz que denuncia injustiças. Senhor, abençoa os ativistas de causas justas, os que lutam pelos direitos humanos, pela justiça social, pela proteção ambiental. Dá-lhes perseverança para não desistir, estratégia para ser eficazes, proteção contra retaliações. Que vejam frutos do seu ativismo, mudanças concretas, vitórias que valem a luta. Pai, pedimos pelos cientistas éticos, os que pesquisam para beneficiar a humanidade, não apenas por lucro ou fama. Guia-os nas descobertas, abre-lhes entendimento, conduz-lhes a avanços que curem doenças, que resolvam problemas, que melhorem vidas. Senhor, abençoa todos os que trabalham honestamente, em qualquer área, em qualquer função. Que vejam dignidade no seu trabalho, que sejam justamente remunerados, que encontrem satisfação no que fazem. Que este seja um dia produtivo para todos, um dia de conquistas, um dia em que a bênção do Senhor os acompanhe em cada tarefa, em cada reunião, em cada projeto. Que voltem para casa com a sensação de dever cumprido, com paz no coração, com gratidão pela oportunidade de trabalhar e prover. Pai, cobrimos cada pessoa que hoje sai para trabalhar com o sangue de Jesus. Que nenhum mal lhes aconteça, que sejam produtivos e abençoados, que glorifiquem o teu nome através do seu trabalho. Que em tudo sejam testemunhas do teu amor, da tua fidelidade, do teu poder. Que este dia seja marcado pela tua presença constante, pela tua provisão abundante, pela tua proteção inquebrantável. Tudo isto pedimos em nome de Jesus. Amém. Pai amado, chegamos ao final desta poderosa oração matinal, com corações transbordando de gratidão. Obrigado por nos ouvires, por estares sempre presente, por nunca nos abandonares. Obrigado por este novo dia que nos deste, por mais uma oportunidade de viver, de amar, de servir. Obrigado pela tua fidelidade que se renova a cada manhã, pela tua misericórdia que não tem fim, pelo teu amor que nunca falha. Senhor, que possamos viver este dia conscientes da tua presença constante, que em cada decisão te consultemos, em cada palavra te honremos, em cada ação te glorifiquemos. Que coloquemos-te verdadeiramente em primeiro lugar, não apenas nas palavras desta oração, mas em cada momento que se seguirá. Obrigado por ouvires as nossas súplicas, por atenderes às nossas petições, por operares em nosso favor. Confiamos que tudo o que pedimos, segundo a tua vontade, já está sendo respondido. Cremos que os teus anjos já foram enviados, que as tuas bênçãos já estão a caminho, que a tua proteção já nos envolve, que terminemos este dia com testemunhos da tua bondade, histórias da tua fidelidade, evidências do teu cuidado, que ao deitarmos hoje à noite, possamos olhar para trás e ver claramente como a tua mão nos guiou, como a tua presença nos acompanhou, como o teu amor nos sustentou. Entregamos este dia nas tuas mãos, Senhor. Que seja um dia que te agrade, que te honre, que te glorifique. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Escreve Amém nos comentários para que juntos formemos uma corrente de fé, uma comunidade que se apoia mutuamente em oração.
Conta-nos também como Deus tem agido na tua vida. Partilha os teus testemunhos, porque a tua história pode ser exatamente o que alguém precisa ouvir hoje para não desistir. Se ainda não és inscrito neste canal, inscreve-te agora e ativa o sininho de notificações para receberes diariamente mensagens que vão edificar a tua fé, fortalecer o teu espírito, encorajar o teu coração. Este é um espaço de comunhão, de edificação, de crescimento espiritual. E agora recebe esta bênção final. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe e te guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que os seus anjos te acompanhem aonde quer que vás. Que a sua provisão nunca te falte. Que a sua proteção seja o teu escudo. Que a sua presença seja a tua companhia constante. Que este seja um dia abençoado, protegido, próspero. Vai em paz, vai na certeza de que Deus está contigo. Amém e amém.